Boa noite. Deus nos abençoe. Vamos fazer hoje aqui algumas reflexões sobre a lei de igualdade, do ponto de vista, obviamente, da doutrina espírita. Igualdade certamente é um princípio dos mais importantes que todos prezamos muito e que dentro da doutrina espírita recebeu um tratamento muito especial e nos é, inclusive, apresentada a igualdade como uma lei divina, uma lei natural. Mas para desenvolvermos o pensamento sobre isso, é muito importante recordarmos dois conceitos diferentes, mas que se complementam entre si. O primeiro é o conceito de alma ou espírito, e o segundo é o conceito de homem. Então, essa diferenciação, Allan Kardec a fez com muita propriedade, e é bastante interessante que a compreendamos de início, para depois continuarmos a reflexão. Desde esse livro aqui, o que é o Espiritismo, um livro que ele publicou inicialmente em 1859, em junho, e depois foi fazendo atualizações à medida que a doutrina avançava. E essa edição aqui que a gente tem, que a gente encontra nas livrarias, é a edição final, com 150 páginas, de 1865. Um livro simples, como ele mesmo diz, que não é completo, mas que trazia informações fundamentais, básicas, úteis e oportunas para aquele momento em que surgiam muitas objeções, críticas à doutrina espírita, tanto da parte de religiosos quanto da parte de outros segmentos da sociedade. Dúvidas, críticas, objeções, enfim, que, conforme o próprio Kardec vai dizer, estavam respondidas na doutrina, mas as pessoas não queriam ler. Então ele achou oportuno produzir e publicar um livro de leitura mais fácil, mais acessível, mais agradável. Ele compõe isso em 3 capítulos, constrói de uma forma didática bem atraente. O primeiro capítulo chama-se Pequena Conferência Espírita, e ele o produziu na forma de diálogos, que é uma forma, como ele próprio diz aqui na introdução, atraente, diferente da forma de simples narrativa, como a maioria dos livros, que é um pouco mais insípida, um pouco mais árida. Ele cria 3 personagens, que ele vai chamar de crítico, cético e padre, ou religioso. Segundo capítulo ele chama de noções complementares do Espiritismo, e o terceiro que eu vou usar agora, ele chamou de solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E esse capítulo, ele também o constrói com perguntas e respostas. Assim como o livro dos Espíritos. Só que aqui os Espíritos respondem, aqui é ele próprio. E aqui já havia uma pergunta, em torno daquilo que eu comecei falando, assim, o homem nasce bom ou mal? Então, é interessante, a gente pode dar a entonação que a gente quiser, e a pergunta toma a forma que a gente desejar. O homem nasce bom ou mal? O homem nasce bom ou mal? A entonação fica por nossa conta. E a resposta é que é interessante. É preciso, diz ele, fazer essa distinção entre alma e homem. As almas não são criadas boas nem más. Então, acerca disso, eu pelo menos considero sempre muito importante e útil fazermos uma demonstração visual sobre a criação e a trajetória de cada alma ou espírito. Nós vamos usar indiferentemente aqui a palavra alma e a palavra espírito como sinônimas. Embora todos saibamos que há algumas sutilezas que diferenciam uma coisa da outra, mas o próprio Kardec fez isso ao longo de toda a sua obra, de maneira que ao dizer alma ou espírito é a mesma coisa. As almas, dirá ele, são criadas iguais, nem boas, nem más.
em algum momento do tempo. Nós todos estamos acostumados, e já ouvimos isso inúmeras vezes, já estudamos isso inúmeras vezes, a partir do Livro dos Espíritos, e a gente vai ver isso lá na questão 115, só que a definição que tem lá não explica o significado da palavra simples. A gente lê, os espíritos são criados simples e ignorantes, espírito ou alma. E não tem aqui uma explicação do significado da palavra simples, que aqui tem. Momentos antes dessa pergunta, ele havia tratado do tema da alma, e ele havia colocado isso de uma forma bem clara. As almas são criadas simples e ignorantes, e ele vai explicar o significado disso aqui, nesse livro. Aqui não tem. Especialmente da palavra simples. As palavras têm um significado, muitas vezes, são vários significados. A maioria das palavras tem vários significados. Elas são polissêmicas, como nós sabemos. Simples a gente usa, em geral, para dizer, fulano é uma pessoa muito simples. Eu vou fazer uma festa de aniversário, mas será um acontecimento muito simples. Estamos acostumados a usá-la no sentido normal, comum, usual. Aqui, a gente pode tomar como um termo técnico de uma ciência. Não esquecendo que Espiritismo é também uma ciência. E dentro do Espiritismo, várias palavras têm um significado próprio, diferente do sentido usual da palavra. Simples significa aqui nem bom, nem mal. Ele explica aqui na questão 114 desse terceiro capítulo. Não tem nenhuma noção do bem e do mal. Então, isso é o significado da palavra simples, não tem nenhuma qualidade. A alma, ao ser criada, no seu ponto de partida. Ignorante é aquilo que todo mundo sabe. Não tem diferença nenhuma, não sabe nada. É zero. Então, imagina o ponto de partida. Todas criadas em rigorosa condição de igualdade, nem boas, nem más, zero de conhecimento. Ponto de partida para todas as almas. E nós sabemos, obviamente, que todos os espíritos terão que percorrer uma trajetória progressiva que irá se desenvolver ao longo de inúmeras repetições corpóreas até o atingimento da meta proposta pelo Criador para todas as almas ou todos os espíritos. Todos chegarão, sem nenhuma exceção, espírito puro ou perfeito, topo da escala. O que nós não sabemos é o momento da criação. Isso vai variar. Agora, então a pergunta, o homem nasce bom ou mal? Ele vai responder assim, é preciso fazer uma distinção entre alma e homem. As almas são criadas nem boas, nem más. O homem nasce bom ou mal de acordo com o espírito que esteja encarnado nele. Isso está em rigoroso acordo com a questão 361, aqui, do Livro dos Espíritos. De onde vem para o homem as qualidades morais, boas ou más, são as do espírito que está encarnado nele. 361, capítulo 7º, retorno à vida corporal, 7º da segunda parte. Esse é o começo, para estabelecer essa distinção, para iniciarmos uma reflexão sobre a lei de igualdade, que, como nós sabemos, está no capítulo 9, aqui da terceira parte do Livro dos Espíritos. Um tema que ele vai desenvolver tratando sobre diferentes aspectos. Vai começar falando de igualdade natural, é o subtítulo número 1. Desigualdade de aptidões. Depois vai falar desigualdades sociais,
desigualdades de riquezas, igualdade de direitos entre homem e mulher. E vai ainda falar, se não me falha a memória, igualdade diante do túmulo, uma coisa assim. Igualdade de direitos entre homem e mulher, uma palavrinha rápida. Nesse quesito, inclusive, o Espiritismo também foi pioneiro, isso não é novidade para ninguém. Meados do século XIX, onde nem na França a mulher era legalmente emancipada, o Espiritismo ousou afirmar a igualdade de direitos. E diz por quê. A gente pode acrescentar aqui uma informação. No ponto de partida, a gente sabe assim, simples, ignorante, e podemos acrescentar uma outra informação. Nem homem, nem mulher. Então, o espírito não é homem, espírito não é mulher. Entre outros lugares, nós vamos encontrar isso tratado das questões 200 a 202, no capítulo 4. Pluralidade das existências, segunda parte. E há uma perguntinha bem simples e bem significativa a esse respeito. Quando desencarnado, prestes a reencarnar, o espírito prefere encarnar homem ou mulher? Tanto faz. Para ele é indiferente. O espírito não tem sexo. Ele precisa realizar todas as perfeições. Ele precisa avançar em tudo. Então, ele vai escolher, obviamente, aquele tipo de experiência que ele acha que ainda lhe falta, que lhe será mais útil no seu processo de crescimento. Não é homem, não é mulher. E para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre isso, existe um artigo na Revista Espírita de janeiro de 1866, onde há um desenvolvimento muito interessante, material que o Kardec produziu na época, um artigo que se chama As Mulheres Têm Alma? Assim mesmo, com ponto de interrogação. Porque isso não é novidade para ninguém, o assunto esteve em discussão durante muito tempo. E ali, naquele momento, no século XIX, ainda havia muita discussão a esse respeito. E eu dizia, o Espiritismo foi pioneiro, inclusive nessa área, porque chega num momento em que ainda havia muita dúvida a respeito, e afirma peremptoriamente a igualdade de direitos. E explica por quê. E nós todos sabemos o porquê. Mas ele vai começar aqui, eu vou tratar só dos dois primeiros pontos. Igualdade natural. A questão é 803 e só tem essa. E a pergunta, ao iniciar uma tratativa sobre um tema como a igualdade, é claro que não podia ser outra. Olhando para o cenário que a humanidade oferece, aquilo que se pode ver, Allan Kardec tinha que começar assim. Diante de Deus, todos os homens são iguais? E notemos então que ele usa a palavra homem. Homem é outra palavra, então, que a gente pode encarar como uma palavra técnica. Dentro da doutrina espírita, pelo menos na produção de Allan Kardec, sempre vai significar o espírito encarnado, a persona de agora, o Dejair, o Júnior, a Vera. Este é o homem que existe hoje, vai morrer daqui a pouco e nunca mais vai voltar. Essa é uma questão bem interessante. O espírito vai voltar, mas será outro homem. Este homem nunca mais vai existir. Este é o homem na literatura de Allan Kardec. O homem. De onde vem para o homem as qualidades morais? São as do espírito que está encarnado nele. Muito bem. Então a pergunta é essa. Diante de Deus, todos os homens são iguais? E nós vamos observar que essa primeira abordagem, pelo menos no seu início, vai olhar para o homem, matéria, para a estrutura corporal. Onde é que está essa igualdade? Então, os espíritos dirão, sim, é claro que essa resposta não podia ser outra. Diante de Deus, todos os homens são iguais? Sim, só faltava ser não. Vírgula. A vírgula indica claramente que isso comporta algum desenvolvimento, que virá.
Dirão os espíritos assim: todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Depois tem um comentário de ordem filosófica que não acrescenta muito ao estudo que a gente está fazendo, mas eles dirão: dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Isso é filosofia, bonito, poesia, mas não acrescenta nada ao estudo aqui. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. E acaba. A resposta dos espíritos acaba nisso. 803. Allan Kardec vai acrescentar um comentário, como é de seu feitio, em muitas dessas questões. E para falar com toda franqueza, eu pessoalmente, quando eu leio, por exemplo, o Livro dos Médiuns, eu gosto mais dos comentários dele do que das respostas dos espíritos. Ele é sensacional. Não há elemento de comparação em nenhuma outra literatura espírita que você possa encontrar. Nenhuma. Kardec é formidável. Como diz um amigo nosso sempre, Kardec não precisa de defesa. Ele precisa de divulgação. Ele é muito pouco conhecido dentro do movimento espírita. Então, ele vai dizer assim: Deus fez as suas leis para todos. Ele vai fazer três comentários. Todos nascem com a mesma fragilidade. E notemos, está falando do homem. Qualquer criança que nasça em qualquer parte do mundo, seja aqui, na África, na Ásia, em qualquer lugar, nasce com a mesma fragilidade. Nós não vamos ver nenhuma criança nascendo, chutando uma bola, dando um soco em alguém. Todos nascem nas mesmas condições, são as mesmas para todos. Todos sentem as mesmas dores. Está falando do ponto de vista corporal. Se espetar o meu braço dói, o seu, se queimar, se enfiar o dedo na tomada, nós somos iguais diante da dor. E terceira, o corpo do rico se destrói, assim como o do pobre. Portanto, não há distinção alguma do ponto de vista, então, das leis naturais, olhando do ponto de vista corporal, para ninguém. É igual para todos. Todos, quando ele fala todos tendem para o mesmo fim, em se tratando do homem, este fim é o São João Batista, é o Jardim da Paz, é a ressurreição na Vila Ercília. É para lá que todo mundo vai. Ninguém vai ser diferente. No mundo inteiro não há ninguém que vai ser diferente disso. E aí o Kardec conclui dizendo assim: Deus não deu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E acaba o primeiro subtítulo, igualdade natural, que só tem essa questão. Aí, é claro que a questão não fica fechada, o assunto não fica fechado, porque basta que olhemos para a sociedade terrena, para um grupo pequeno como esse, para um grupo maior, qualquer que seja a extensão do nosso olhar, nós vamos observar invariavelmente uma diversidade enorme entre as pessoas, mas aí sob outros aspectos. E é aí que ele vai entrar, então. O assunto não fechou. Era preciso aprofundar. Desigualdades de aptidões. E aí, é claro que ele vai fazer a mesma pergunta do ponto de vista de quem olha para a humanidade, que ele tem diante de si. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Ele continua usando a palavra homem, porque é o que se vê, é o que está aqui. Por que todos são tão diferentes entre si? Porque aí a gente já tem que abandonar o conceito de homem para recorrer ao conceito de alma, porque quando se trata de aptidões, sejam elas quais forem, elas necessariamente não serão do corpo, serão
do espírito, serão da alma. Vamos falar de inteligência. Vamos falar de qualidades morais, virtudes. Tudo que diz respeito à alma. E é isso que os espíritos farão. Eles vão abandonar o conceito de homem para recorrer ao conceito de alma ou espírito, porque sem isso, essa questão fica sem resposta. Ela fica insolúvel. E eles dirão assim: Deus criou todos os espíritos iguais. E aí a gente volta para cá, então. Deus criou todos os espíritos iguais. Rigorosa igualdade. Só que cada um já viveu mais ou menos. Portanto, cada um tem um grau de experiência maior ou menor, o que vai determinar as desigualdades que são observadas. Em tese, o fator tempo determina inicialmente as desigualdades. O mais antigo, em tese, está mais adiantado, já viveu mais, tem mais experiência, desenvolveu mais as suas aptidões sobre diferentes aspectos. Então, ele, em tese, está mais adiantado. Mas os espíritos vão utilizar um segundo fator, que eles chamam de vontade, que é o livre-arbítrio. O que significa o modo como cada um conduz as suas experiências. Uns aproveitam mais, outros aproveitam menos. Uns se esforçam mais, outros menos. Então, isso é um outro fator que vai também, ao longo do tempo, estabelecer desigualdades. Daí que, se nós pegamos uma trajetória como esta, desde o ponto da origem, projetando o olhar para o ponto da meta, do topo da escala, imaginemos que a gente está num determinado momento do tempo, aqui, 2025. Olhamos para a população da Terra, já passamos desse número, mas eu vou usá-lo, 8 bilhões de pessoas. E vamos olhar para essa população e vamos observar inúmeras desigualdades entre as pessoas. Você não vai encontrar duas pessoas iguais. É óbvio que não se trata de analisar a questão do ponto de vista físico, corporal, porque aí até seria possível, em tese, os chamados gêmeos univitelinos são bem iguais, né? Bem iguais. A maioria dos gêmeos que a gente conhece não são assim. São gêmeos, porque o univitelino, ele nasce a partir de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide, e há uma divisão e nascem, por exemplo, duas crianças. Eles serão clones, serão necessariamente do mesmo sexo, tudo igual, serão iguais mesmo. Só que haverá ali, e isso ninguém tem dúvida, obviamente, dois espíritos diferentes. E as desigualdades de aptidões são determinadas pelos espíritos que estão ali, não é pela natureza corporal de cada um, porque senão eles teriam que ser absolutamente iguais, inteligentes iguais, pacientes iguais, egoístas iguais, orgulhosos iguais, e assim por diante. E não é isso que acontece. Por quê? Porque as faculdades morais, como nós vimos aqui, são as do espírito que está encarnado neste homem. Beleza? Voltando aqui, nós pegamos o cenário de hoje. 2025, 8 bilhões de pessoas. E vamos olhar para essa população. Vamos imaginar um cenário assim. E vamos imaginar que nós compomos um grupo único aqui na Terra, que a gente poderia chamar de espíritos imperfeitos. Terceira ordem, vamos chamar assim. Terceira ordem, espíritos imperfeitos.
Isso aqui é um raciocínio que é fácil de entender, pelo que a doutrina espírita nos informa sobre o que é o planeta Terra, um mundo de provas e expiações. Notemos, não é provas ou, é provas e expiações. Então, o que acontece em relação a isso? Que tipo de espírito passa por expiação? Primeiro, o que é expiação? Eu preciso primeiro entender isso. Expiação, tecnicamente falando, conforme a definição que está no livro O Céu e o Inferno, é o tipo de sofrimento moral ou físico que é a consequência natural do mal que se pratica, seja ela escolhida ou não, porque as expiações, em grande parte, ou talvez na maioria dos casos, são escolhidas por nós próprios. Isso a gente vai ver nas questões 262 e 262A. Em alguns casos, quando o espírito, já num certo grau de adiantamento, com livre-arbítrio já desenvolvido, habilitado a saber o que é o bem, o que é o mal, enfim, a situação nossa aqui da Terra. Antes de reencarnar, ele faz a escolha do gênero de provas. Então, ele próprio vai determinar, na maior parte dos casos. Mas o Kardec perguntou, haverá situações em que, mesmo estando apto a escolher, já detentor do livre-arbítrio e tudo mais, Deus imponha determinado tipo de expiação? Pode acontecer. Mas ao ler, ao estudar o conjunto todo da obra, a gente percebe que isso seria mais exceção do que a regra. Na maior parte dos casos, as expiações são também escolhidas a partir desse ponto. Então, quem passa por expiação são espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Porque espírito de segunda ordem não faz o mal. Ele sequer pensa no mal. Já é um estágio ultrapassado. Então, o que acontece? Ele pode estar aqui? Pode. Aqui não é o lugar dele, porque ele não precisa disso. Mas ele pode ter pedido uma encarnação aqui, como talvez algo que lhe fosse útil para desenvolver um ou outro lado, crescer uma ou outra coisa que ele acha que ele ainda precisa crescer, porque ele não tem expiação, mas ele tem provas, ele ainda não é da primeira ordem, ele não é puro, perfeito. Então o que vai acontecer? Em regra geral, a maioria esmagadora da população da Terra é de terceira ordem, é espírito imperfeito, que de alguma forma, em algum grau, por menor que seja, ainda não se despojou completamente das paixões, das imperfeições. O que pode fazer com que, num momento ou no outro, ecloda algo de mal que ainda existe na natureza desse espírito e se transforme num ato mal. Então, eu disse, vamos imaginar dois limites aqui. Um limite superior e um limite inferior. Porque espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, são muito diferentes entre si. Imagine o mais atrasadinho, o mais maldoso possível que possa estar aqui, e aquele que está quase chegando na segunda ordem, prestes a se despojar de todas as paixões, faltando ainda alguma coisinha para realizar. E aqui no meio, uma variedade quase infinita de graus de desenvolvimento, o que faz com que nós tenhamos aqui uma sociedade amplamente heterogênea, embora compondo um grupo único. Então isso vai explicar por que nós olhamos para a população da Terra e vemos essa diversidade toda que existe entre as pessoas. Isso é altamente importante. Eu falei de crianças, agora há pouco. Hoje, vamos pensar assim, só para fazer uma reflexão rápida. Hoje, aqui em Rio Preto, nasceram várias crianças. Em Araçatuba, em Araraquara, em São Paulo, no Nordeste, na África, na China, na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão. Hoje, ontem, anteontem, trasantante, nos últimos 4 dias,
nasceram milhares de crianças no mundo inteiro. Que tipo de espírito encarnou nessas crianças? Não sabemos. Quantos crimes cada um já cometeu? Não sabemos. Qual o grau de comprometimento de cada um? Não sabemos. Qual o grau de desenvolvimento de cada um? Não sabemos. O que nós podemos tranquilamente afirmar é que entre essas milhares de crianças que nasceram nos últimos 3 ou 4 dias, várias delas nasceram cegas, outras aleijadas, outras deficientes mentais, outras na riqueza, outras na miséria. Algumas vão desenvolver uma capacidade enorme para cálculos matemáticos, outras não. Umas vão ter um talento enorme para música, outras não. Tudo isso é o cenário de uma sociedade como a nossa. Para nós é muito fácil de entender, mas aquela mãe que está lá fora, que acabou de ter um filho hoje, e o filho dela nasceu com síndrome de Down, ou nasceu aleijado, deficiente físico, ou o que quer que seja, com uma doença congênita qualquer, para ela, que não sabe nada, que não tem nenhuma informação desse tipo, e que olha para o filho da amiga dela, que acabou de nascer também, está em perfeitas condições, aquilo que a gente chamaria de normal, ela vai se fazer essa indagação. Por que que o meu é assim e o dela não? Por que que o meu filho nasceu assim e o da minha amiga não? E o que que a religião vai dizer para ela? É a vontade de Deus. É assim porque Deus quis assim. Isso é mistério de Deus. Por uma razão muito simples. Qual que é a perspectiva da religião cristã tradicional para a alma humana? A alma é criada no nascimento de cada criança. Então, todas essas crianças que nasceram hoje, ontem, anteontem, ontem, essas almas foram criadas agora. Elas não têm passado. E nós não encontraríamos a resposta para essa questão 804. Por que que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Fica dificílimo de responder. Teríamos que tentar arriscar. Quais os critérios dos quais Deus se utiliza para distribuir as dores, as misérias, as riquezas, o sofrimento, a doença? Para esse aqui eu vou dar uma cegueira. Para aquele ali, uma perna faltando. Aquele ali vai nascer na miséria. Aquele lá vai ser rico. Como é que Deus definiria isso? A religião tem resposta para isso? Não tem. O Espiritismo está a nos dizer que nós temos uma história, nós temos uma trajetória, uma construção que vem sendo feita há milhares e milhares de reencarnações, que resultou nisso que está aqui hoje, nessa realidade que a gente vê aqui hoje. Então, nós temos essa informação, essa resposta. Nós sabemos por que as coisas estão assim e o que fazer e como fazer para mudar essa situação, para fazer com que rapidamente essa situação se modifique. Nós temos uma informação no livro Céu e Inferno, no capítulo 7º, As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Dentro dele, Código Penal da Vida Futura, 33 artigos. No 33, o Kardec faz uma espécie de resumo de tudo que foi dito nos 32 anteriores. E, entre outras coisas, ele diz assim: o sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente, está diretamente ligado. Ele é causado pela imperfeição. Se há imperfeição, há sofrimento. Ele é próprio da imperfeição, o sofrimento.
E ele chega a propor, em outras palavras, uma espécie de tabelinha. Mais imperfeição, mais sofrimento. Menos imperfeição, menos sofrimento. Menos imperfeição, mais felicidade. Felicidade plena, completa, está diretamente ligada à perfeição. Só quem goza de felicidade plena, completa, é espírito puro, perfeito. Aquele que já realizou todas as perfeições, tudo aquilo que a criatura pode realizar. Esse desfruta de felicidade plena, inalterável. Daqui e até o momento antes de chegar lá, não. Felicidade relativa. Conforme a gente estuda aqui no Livro dos Espíritos, na quarta parte, primeiro capítulo, especialmente a partir da questão 920, né? Penas e gozos terrenos ou terrestres, começa na questão 920, porque o último capítulo da parte anterior termina na 919, famosa, a gente lembra disso de memória porque é fácil. 919, 919A, aquela história do autoconhecimento. Então ninguém esquece isso. Então termina aqui. O outro necessariamente vai começar aqui, 920. É o primeiro capítulo da quarta parte. Felicidade e infelicidade relativa. É o primeiro subtítulo. E a partir dali um estudo que se desenvolve sobre essa questão exatamente. Felicidade completa, aqui na Terra? Não. Por quê? Porque aqui é um mundo de provas e expiações. Que tipo de espírito está aqui? Espírito imperfeito, complicado com as leis divinas, comprometido em algum grau com as leis divinas, que precisa de alguma forma consertar alguma coisa. Então, felicidade completa, aqui não tem como. Será, dizem os Espíritos, quando a Terra estiver transformada e for aquilo que eles chamam de um mundo feliz. Essa é a nossa meta. Habitado por espíritos de segunda ordem, onde não existe o mal, a doença, onde ninguém quer prejudicar ninguém, onde não há violência, corrupção, maldade. É lá que a gente quer chegar. Então nós sabemos que nós estamos aqui, porque estamos e o que fazer para chegar lá. Essa proposta, para nós, é relativamente simples de compreender. Para aquela mãe que não tem nenhuma informação e que teve um filho que tem esse tipo de problema, ela vai sofrer amargamente até que ela consiga uma explicação. E aí há uma questão muito interessante a esse respeito. Os centros espíritas estão com as portas abertas. A doutrina espírita tem a explicação para isso que a religião não tem. Então veja só. Quando Kardec construiu toda essa doutrina, ele disse repetidas vezes: o espiritismo não veio para quem está satisfeito com a sua crença ou até mesmo com a sua falta de crença. Deixemos-los em paz. E eu ia dizer, nessas situações, é vontade de Deus, é mistério de Deus, é assim porque Deus quer assim? Convenhamos. Muitas pessoas aceitam isso e são felizes assim. Nenhum problema. Tudo certo. O Espiritismo não veio para essas pessoas. Nós não vamos sair pelas ruas para converter as pessoas, para tentar fazê-las mudar de... Nós não fazemos isso. As portas estão abertas. Quem quiser vir será acolhido fraternalmente, afetuosamente, receberá os esclarecimentos, a ajuda que for possível ofertar. Tudo isso será possível, desde que venha. Se não vier, tudo bem também, tudo certo também. Então, nós temos essas informações, aquela pessoa não tem. Se ela eventualmente quiser, ela vai à procura. E nós conseguiremos ofertar uma explicação completa sobre a perspectiva da alma, do ponto de vista da doutrina espírita, a partir da sua criação, seguindo por toda uma trajetória progressiva, desenvolvendo-se lentamente através de milhares e milhares e milhares de anos, construindo uma realidade. Nós somos herdeiros
de nós mesmos. Espiritualmente falando, somos hoje o que fizemos de nós. Nós não estamos aqui hoje, na condição em que estamos, porque é a vontade de Deus. Porque Deus quis assim, nós estamos assim, porque nós nos fizemos assim. Nós somos o resultado daquilo que nós construímos até aqui. Somos construtores do nosso destino, herdeiros de nós mesmos. Somos hoje o que fizemos de nós e seremos amanhã o que fizermos de nós. O desafio está colocado. Nós sabemos onde estamos, por que estamos e o que e como fazer para mudar. Mãos à obra, pois. Deus nos abençoe.